Saudações irmãs e irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Hoje, dia 21 de maio de 2022, celebramos 284 anos da experiência muito importante para o povo chamado metodista em todo o mundo, porque é uma data vital e transformadora para todos nós. Para muitas pessoas pode parecer um pouco confuso, porém, antes de John Wesley ter tido a sua experiência do coração aquecido numa quarta-feira, dia 24 de maio, Carlos, seu irmão, a teve 3 dias antes, no domingo de Pentecostes, dia 21 de maio. E assim veremos algo sobre a experiência do coração aquecido de Carlos Wesley. Carlos Wesley era um dos irmãos de John Wesley, no qual era um total de 10, sendo 3 irmãos e 7 irmãs. De fato, Samuel Wesley Jr. era o filho primogênito do casal Samuel e Susan Wesley, que tiveram 19 filhos e filhas no total. Porém, na infância sobreviveram apenas os 10 mencionados. Infelizmente, o irmão primogênito, Samuel, não apoiou os irmãos João e Carlos em relação ao movimento metodista, porque não tinha recebido o despertamento que estava se tornando claro do século XVIII, em que a Revolução Industrial estava se fazendo presente e mudando a vida de grande parte da população para pior e não para melhor. De fato, esse período estava trazendo muita miséria, porque as fábricas estavam tomando os lugares das pessoas que viviam da manufatura doméstica. E com isso, milhares de pessoas abandonavam o campo e vinham para as cidades, ocasionando miséria, fome, problemas sociais e outras coisas mais. E que, infelizmente, a Igreja Anglicana foi se ausentando dessa nova realidade. Samuel Wesley Jr. já era professor na Universidade de Oxford, em que anos depois, John Wesley seguiria seu caminho, também se tornando um dos professores. E quando Carlos Wesley estava seguindo o mesmo caminho como aluno, os irmãos já eram professores. No começo, Carlos não era preocupado com a religiosidade e se via mais uma pessoa mundana do que religiosa. Porém, isso foi mudando, principalmente quando João se ausentou de Oxford para auxiliar seu pai que estava doente e ficou sem apoio do irmão Samuel. Isso pode ter feito com que ele se preocupasse com a religião e formasse com alguns amigos o que se conhece como Clube Santo, um dos primórdios do surgimento do metodismo. Era um grupo de amigos que se reuniam todas as noites para estudar as escrituras e disciplinas de Oxford, se ajudarem, orarem e ao final tinham uma alimentação simples antes de dormirem. E quando John Wesley retornou, se tornou o líder desse grupo, por ser praticamente professor, enquanto os demais eram alunos. E devido ao método que empregavam todos os dias, receberam os títulos de Traças da Bíblia, Clube Santo e, por fim, de Metodistas, devido aos métodos que estavam empregando nesse grupo. Além do que mencionei, eles também passaram a visitar pessoas enfermas, encarceradas, as que estavam em orfanatos e famílias necessitadas. Nisso começaram a levantar recursos para ajudar. E com o tempo, professores e alunos foram nomeando esse grupo de metodistas, que com o tempo foi aceito por João e seus companheiros. Começava a surgir assim o metodismo, por causa dos métodos envolvidos diariamente dentro e fora de Oxford. Entretanto, Carlos é que havia iniciado essa novidade, porém foi João, o professor, que assumiu. Anos antes, em 1709, a casa pastoral em que a família de Samuel e Susana Wesley moravam foi incendiada por alguém. E nessa ocasião, John Wesley, que tinha 5 anos de idade, conseguiu se salvar ao aparecer na janela do andar superior ao ter subido em algum móvel. E foi uma escada humana de vizinhos que o salvou no exato momento em que o teto veio abaixo, queimando. Já Carlos Wesley tinha 1 ano e 5 meses e foi salvo por um empregado da casa. Tempos depois, Carlos com seu irmão embarcaram para a colônia inglesa da Geórgia, na América. Porém, devido aos problemas que ocorreram e por ter ficado doente, resolveu, depois de quase 5 meses, voltar para a Inglaterra, deixando seu irmão. E da mesma forma que Lutero havia passado por uma tempestade espiritual e que seu irmão também passaria, ele também já estava passando. E após ser informado de que pessoas haviam mencionado que o navio que ele voltara naufragara, ele desejou que ele tivesse naufragado, se fosse verdade, para juntos terem naufragado em conjunto.
Depois que voltou da América, Carlos sentia que não tinha fé que salva e nem mesmo a garantia do perdão divino. Ele também estava tendo febres devido a uma enfermidade, a pleuresia. Assim, no dia 11 de maio, ele se mudou para a casa de James Hutton, onde ficara hospedado para a casa do Sr. Bray, em cima de uma loja em Little Britain. E nessa mudança foi levado carregado em uma cadeira. E nessa casa, o Sr. Bray, sua esposa e sua irmã fizeram o papel que Peter Buller havia feito na vida de John Wesley. Em 12 de maio, ele estava com fome e sede de Deus. E pela leitura de Isaías, resolveu buscar o prêmio almejado. Mas no dia seguinte acordou cansado, oprimido e não conseguiu orar. E por incrível que pareça, Martinho Lutero foi responsável pela experiência do coração aquecido de ambos. O prefácio de Lutero aos Romanos foi vital para seu irmão João, e para Carlos foi o prefácio de Lutero aos Gálatas, que leu em 17 de maio, uma quarta-feira. Ele sentia com essa leitura o poder de Cristo que resgata a alma da tentação. Infelizmente, no dia seguinte, quinta-feira, dia 18, a pleuresia voltou muito forte, deixando-o preso à cama. Na sexta, dia 19, não conseguiu se confortar ao participar da Santa Ceia na cama. Foi aí que a senhora Turner, uma amiga do casal Bray, que tinha ido visitá-los, e, diferente do que Peter Buller falara para seu irmão João, que ele deveria pregar a fé até que possuísse, e que depois deveria pregar porque a tinha, ela lhe disse que ele não deveria sair da cama até que cresce. E isso ela fez porque num sonho Cristo lhe apareceu, ele ia ordenar que fosse até Carlos e lhe dissesse isso. Eis que chegou o dia 20, sábado, e ele se encontrava muito amargurado, decepcionado e desanimado, que nem o sacramento poderia fazer algo por ele. E isso deixou o Sr. Bray incomodado. Foi aí que ele leu para Carlos Mateus 9, de 1 a 8. Então, entrando Jesus no barco, passou ao outro lado e veio à sua cidade. E sucedeu que lhe trouxeram um paralítico, estendido sobre uma cama. E ao ver Jesus a fé deles, disse ao paralítico: tenha ânimo, filho, teus pecados são perdoados. Então alguns dos escribas diziam dentro de si: este blasfema. E conhecendo Jesus os pensamentos deles, disse: por que pensais mal em vossos corações? Porque é mais fácil dizer: os pecados te são perdoados, ou dizer-te: levanta-te e anda. Pois para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, disse então o paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai à tua casa. Então ele se levantou, se foi à sua casa. E os seus, ao vê-lo, se maravilharam e glorificaram a Deus, que havia dado tal poder aos homens. Carlos, assim, observara que a visão das lágrimas da alegria de Bray animara o seu espírito e que a fé dele o ajudaria em sua cura. Chegamos agora ao dia 21 de maio, domingo de Pentecostes. Carlos estava acamado e às 9 da manhã, seu irmão João e alguns amigos foram visitá-lo, cantaram um hino e oraram. Meia hora depois foram embora. Em seguida ele começou a orar, praticamente encomendando sua alma a Deus, porque já se sentia consolado para partir para a eternidade. Foi quando a senhora Musgrave entrou no quarto e lhe disse: em nome de Jesus de Nazaré, levanta e crê, assim serás sarado de todas as tuas enfermidades. Essas palavras o surpreenderam, de forma que lhe atingiram o coração. Ele indagou a si mesmo se Cristo não poderia ter falado com ele assim. Porém, ele encontrou forças para levantar e andar pelo quarto, mesmo debilitado fisicamente, até que voltasse para a cama. E ao se levantar, foi até onde estava a Bíblia e leu o Salmo 39, versículo 9. E agora, Senhor, qual é a minha esperança? Verdadeiramente, minha esperança está em Ti. E ao abaixar os olhos, vi outro texto em seguida, a do Salmo 40, versículo 3. Depois de meus lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Carlos, assim, encontrara descanso para a sua alma. Não o descanso eterno, mas o descanso de sua peregrinação tempestuosa. A sua experiência do coração aquecido ocorrera na parte de cima de uma casa, estando ele enfermo e se recuperando da pleuresia. E diferente de seu irmão João, ele estava sozinho no momento e amparado pela cama. Ele percebeu que, pela fé, ele conseguiu se levantar, se pôs em pé, andou pelo quarto e que, graças ao suporte da fé,
mesmo que começasse a afundar no pecado, a fé o livraria. E quando seu irmão João foi informado que Carlos encontrara descanso para sua alma, ele veio rapidamente para estar com ele e orar, mesmo que não tivesse chegado o seu dia. Observemos que a experiência do coração aquecido não é exclusividade de ninguém, e não é necessário fazer algo para obtê-la, porque vem de Deus. E ao mesmo tempo observamos que não foi apenas João Wesley que viveu esse momento, mas seu irmão Carlos 3 dias antes, e no domingo de Pentecostes. Foi o Espírito Santo que se derramou sobre ele, como fizeram em Jerusalém há mais de 1700 anos antes. E que Deus os abençoe em Cristo Jesus e que possamos com alegria nos dedicar à tarefa dada a nós e que é o ID de Jesus, e apregoarmos as boas novas da salvação a todas as pessoas que nos receberem e nos ouvirem. Amém. Assim, oremos. Obrigado, Senhor Deus, por mais este momento em que podemos aprender algo mais sobre a história de pessoas que se dedicaram a Ti e tiveram um encontro maravilhoso, Senhor. Queremos te agradecer, Senhor, porque o Pentecostes tem sido um evento muito importante para a Tua igreja terrena e para cada um de nós. Assim, Senhor Deus, nós te agradecemos no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Um abraço fraternal em Cristo Jesus, minhas irmãs, meus irmãos. Amém.